Oi, pessoal, eu sou Renata Gomes, professora de modelagem, corte e costura, e no vídeo de hoje eu vou te falar tudo que você precisa saber para costurar a malha. Eu tô aqui com dois tipos de malha. Essa aí é uma malha de algodão, ela estica menos, quase nada, e essa aqui é uma malha de viscolaicra. Ela tem bastante elasticidade, estica tanto no sentido do fio quanto no sentido do comprimento. Muita elasticidade mesmo. Deixa eu puxar mais aqui para você ver. Ó, bastante. Vou falar um pouquinho sobre você descansar a malha ou não. Se você for comprar malha, ela estiver enrolada desse jeito aí, você tem que deixar ela descansar. Porque quando enrola, o tecido é esticado para ficar lisinho no rolo. E aí, quando você corta a roupa, se estiver assim, depois quando ele voltar ao normal, sua roupa vai ficar toda deformada. Então, se tiver assim no rolo, chega em casa, você deixa descansar no mínimo umas 8 horas. Você vai colocar a malha assim, ó, toda enrugadinha, solta em cima de algum lugar. Por que isso? Vamos falar um pouquinho sobre a trama. Essa aí é a trama da malha, é um fio contínuo que é entrelaçado entre um e outro. Então, isso dá o movimento de maleabilidade que estica e retorna. É um processo um pouco mais complexo, estou falando com vocês aqui de uma forma mais simples, mas a principal diferença é essa: é um fio só que é entrelaçado nele mesmo, formando a malha. Já o tecido plano, aqui é um exemplo, um desenho simples que eu peguei aqui para vocês verem, são dois fios. Um fica esticadinho reto, que é esse que vocês estão vendo aí no sentido vertical, e outro fica dando a volta e fazendo a trama. Então, esse é o tecido plano. O sentido do fio, esse que está esticado na vertical, é o que dá sustentação à roupa, então a gente sempre coloca nessa direção. E tem essa principal diferença, dois tipos de fios entrelaçados. Aqui eu tô com a viscolaicra, eu vou dar um exemplo simples. Aqui é a borda do tecido, essa aqui, ela não tem auréola com furinho nem nada, mas dá pra gente perceber essa parte lisa aqui, que é o fio reto da malha, que a gente olha isso também. É claro que nessa malha você pode cortar nas duas direções, mas tem a posição correta que é essa daí. Tô dando um exemplo aqui com a miniatura de como você vai colocar, sempre observando se tá tudo dobrado direitinho. É essencial você prestar atenção. Aqui eu tô só vendo a posição que ele estica mais, né? No sentido do comprimento estica menos, e na largura estica mais. Então, sempre prestando atenção nisso, colocando o tecido retinho e usando o molde na mesma posição do fio. Vamos ver agora aqui, essa malha fio 30 é muito usada para fazer pijama, calcinha de criança, essas coisas. Ela pode ser tubular, toda fechada, igual tá aqui, né? Essa aqui eu já mexi nela, então ela tá cortada aqui, mas eu me preocupo com a posição do fio da mesma forma. Tô esticando aqui para vocês verem que ela não estica quase nada. Ela só é maleável. Ó, dá pra ver até a trama assim. Se você chegar bem de pertinho, dá pra ver a trama, os fios. Então, esse é o fio reto aqui, ó. Estica menos. E aí, eu tenho sempre que observar isso pra cortar a roupa. Eu vou pegar uma ponta aqui, ele já tá cortado. Então, eu dobro, sempre prestando atenção se tá fazendo a dobra certinha, ó. Ele não vai ficar rugas. Você vai fazer a dobra e vai colocar o molde dessa maneira. Falando simplesmente, né? Agora vamos para a máquina costurar. Essa primeira máquina aí que vocês estão vendo é uma máquina overlock. Ela tem 4 fios. Esse primeiro eu tiro, né? E só uso 3 fios, porque eu não gosto de usar a agulha de interlock. A overlock é uma máquina especial para fazer acabamentos e também para costurar malha. Peraí, deixa eu regular o ponto aqui. Passar de novo, porque cada tecido tem que regular. Eu falo mais sobre essa malha lá no meu Instagram, renata.gomes.a, sobre essa máquina. Ó, sim, agora sim, esse ponto é um ponto elástico, ele acompanha o movimento da malha. Então, se você for costurar
Olha aí como é que fica, certinho. Se for costurar a malha na overlock, você não precisa passar reto, né? Ponto reto. Agora vamos aqui para essa minha máquina doméstica. É uma máquina eletrônica comum, multipontos. E aí, nessa hora é importante você prestar atenção na agulha. Eu tô aqui com a agulha ponta bola, ela é ouro, né? Conhecida como agulha ouro. Essa aí é um pacote novo da coleção nova da Singer. E essa daqui é a agulha número 10, que é a antiga 9. Deixa eu tirar da máquina aqui, que era uma comum, ó. Essa daqui é a comum. Ela tem a pontinha fina também, número 9, essa daí, se eu não me engano. E essa daqui é a minha ponta bola. É a nova que eu comprei, custou R$11,90 um pacotinho com 10. Ó a pontinha dela. Eu vou colocar uma foto bem aproximada para vocês perceberem que a comum, ela é mais fininha. E a ponta bola, lá na pontinha dá para ver uma bolinha. Ela é especial para costurar a malha porque ela afasta a fibra sem furar, sem cortar o fio. Isso é bem importante para fazer malha. Então, procure sempre a agulha ponta bola. Se você não achar, use a mais fininha que você tiver, que vai dar também, mas o ideal é a ponta bola. Então, coloquei essa agulha aí na minha máquina. Vou pegar aqui um pedacinho de tecido e fazer uma costura aqui comum. Não mexi em nada, tá? Ponto comum, o ponto que eu uso para fazer tecido plano. Tô costurando aqui normal, comum. Vamos ver, ó, a linha tá aí, a costura. Aí eu tô dando uma simples puxadinha, ó, já arrebentou aqui. Por quê? A malha estica, mas a linha não acompanha. Então, esse é o principal problema. Eu vou soltar a tensão da máquina, que a minha fica aí em cima. Você tem que olhar onde é a sua tensão. E vou costurar, agora eu vou costurar esticando a malha para você ver. Soltei a tensão e estiquei a malha. Então, vamos ver aqui como é que ficou. A costura tá do lado da anterior, olha aí. Vou puxar, ela não arrebenta, mas a outra arrebenta, olha aí, ó. A primeira que eu dei sem esticar e sem mexer. Ela arrebentou e a minha não arrebentou. Mas em compensação, olha como é que ficou feio por baixo. Então, não tá bom. Então, vamos tentar mais uma vez. Eu vou costurar agora sem esticar. Eu só soltei a tensão e vou costurar normal sem esticar. Ó, o ponto ficou bom, do lado avesso também ficou bom. Eu posso puxar e ele não arrebenta. Então, resumindo, solta a tensão e não puxa para o ponto ficar bonito por cima e por baixo, nesse tecido aí, que é o tecido algodão. Agora eu vou mudar a máquina para o ponto de zigue-zague. Por quê? Você pode costurar a sua malha com um ponto de zigue-zague. O ponto de zigue-zague é um ponto flexível, então ele suporta bem mais você puxar. Eu até prefiro usar o ponto de zigue-zague, eu coloco ele pequenininho. Deixa eu cortar aqui para a gente abrir e olhar como é que ficou a emenda. Eu coloco ele pequenininho e ó, fica muito bom, perfeito. Isso é um zigue-zague. Então, eu prefiro fazer o zigue-zague pequenininho porque ele resiste mais. Agora, eu vou fazer um teste aqui, vou fazer um viés, eu tô pregando um viés. Eu fiz só soltei a tensão da máquina. Tá costurado aqui, aí vai naquela técnica de viés mesmo, né, de fazer as duas dobras. Só para você ver que você pode aplicar viés manualmente, se você não tem um aparelho, viés na malha você consegue fazer também. Tô trabalhando sem puxar nada, eu só folguei a tensão. E aumentei um pouquinho o ponto, eu deixei a minha máquina no 3 pontos por centímetro. Olha aí, o viés fica ótimo, perfeito, você consegue fazer manualmente, né? Faça com bastante capricho. Agora eu vou costurar essa malha aqui, que é uma malha que tem muito mais elasticidade que a viscolaicra. Tô costurando comum agora, só com ponto solto. Olha aí. Só que ela arrebenta, e arrebenta muito mais, olha, arrebentou muito mais. Vou puxar, desfazer aqui.
para fazer uma outra costura. Vou colocar no ponto de zigue-zague, tô regulando aqui o zigue-zague da máquina. E aí, eu vou costurar com o zigue-zague. Ó, com o zigue-zague, ela não arrebenta. Fica o ponto grande, mas aí é só você diminuir o seu ponto de zigue-zague. Faça um ponto de zigue-zague menorzinho. Eu tô passando agora com um ponto de zigue-zague menorzinho. Aí você vai regular na sua máquina, vai regular um tamanho de ponto que você gosta, ó, não arrebente de jeito nenhum. E aí a costura fica melhor. Vai tentando, aí eu tô puxando bastante. Tenta e vai regulando. Agora vamos falar sobre molde. Muita gente me pergunta se pode usar o molde plano, isso aí é uma miniatura, para fazer malha. Pode sim, desde que a peça que você vai fazer seja uma peça larga, igual a essa que você tá vendo na foto aí. Aí você pode pegar o seu molde e cortar tranquilamente seguindo o modelo, que não vai dar problema nenhum com a sua peça. Agora, se for uma roupa justa, igual essa do rapaz aí da foto, você precisa mexer no seu molde todo. Cava, ombro, largura, altura. E tem que fazer bastante alteração por causa da elasticidade. A roupa vai ter que ser menor para na hora que vestir ficar colada assim. A mesma coisa acontece com a calça. Você não pode, na calça você não pode, em hipótese alguma, para fazer uma leg coladinha assim, usar o seu molde de tecido plano. Precisa ser um molde específico para malha. Eu falo sempre isso em meus cursos, no meu curso de modelagem de roupas, eu falo sobre isso. Então, tem diferenças, ok? Vai depender do modelo. Então, é isso, pessoal. Eu falei aqui algumas coisas bem importantes que você precisa saber para costurar malha. Eu espero que você tenha gostado, que tenha entendido e peço também que você compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também aprendam a usar a malha na máquina doméstica. Muita gente acha que não dá, mas dá sim.